Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós teremos aqui uma pequena aula de introdução à eletricidade e ao magnetismo. Bem entendido? É uma aula bastante, enfim, in- simples, né? Por assim dizer, enfim, uma introdução bastante elementar, né? Ao nível ali do oitavo, nono ano do ensino fundamental, né? Para que nós possamos introduzir aí alguns conceitos, né? Enfim, alguns conhecimentos de física relativos especificamente, né? À eletricidade e ao magnetismo, tá certo? Não, nessa aula não teremos exercícios, né? E teremos uma aula subsequente aí dedicada apenas à resolução de exercícios, questões, etc., problemas e questões, enfim, exercícios diversos, tá certo? Mas enfim, uma aula aí a nível de oitavo, nono ano do ensino fundamental para introduzir alguns conceitos básicos, tá certo? Esclarecido isso, vamos lá então. Bom, a existência da eletrização ou da eletrificação, enfim, como queira se dizer, faz parte do nosso mundo atual, né? Que uma figura só para ilustrar, né? Todo um conjunto aí enfim, de utensílios, né? Utilizados no lar, no trabalho, como seja, e que se utilizam de energia elétrica, né? O uso da energia elétrica é preponderante, predominante, onipresente, né, no mundo atual. Realmente voltaríamos, né, se por qualquer razão o fornecimento de energia elétrica cessasse, nós perderíamos, né, grande parte aí das nossas possibilidades de atuação no mundo moderno, né? A começar do fato de que, por exemplo, eu não poderia estar gravando essa aula, né, e você que eventualmente está assistindo também não poderia assisti-la, né, não fosse aí a energia elétrica. Então, a presença, né, a prevalência da energia elétrica nas nossas vidas no mundo atual é algo realmente fundamental, enfim, onipresente, né? E conforme nós sabemos, há um fornecimento, né, nós vamos comentar mais para o final aí da aula, na segunda parte dessa aula, falar um pouco sobre energia, né, elétrica advinda de termoelétricas, hidroelétricas, etc. Mas, enfim, nós sabemos que há um custo, né, para produzir e há um custo para consumir. Nós pagamos, né, para consumir energia elétrica, né? Se você pegar aí a sua conta de luz, né, da sua residência, você vai verificar que o consumo é medido em quilowatts por hora, né? E cada quilowatt-hora custa X reais e com isso então multiplica-se, né, e calcula-se ali qual será o valor que você terá que pagar. Mas fato é que, né, sem energia elétrica, o mundo moderno, tal como o conhecemos, simplesmente não seria possível. Bom, nós precisamos, já que falamos em energia elétrica, né, precisamos falar em cargas elétricas, né, positivas e negativas, né? E nós temos aí, aqui na figura, aparece aí, enfim, ilustrações, né, da chamada eletrização por atrito, né? Então nós temos aí, no que diz respeito à chamada eletrização por atrito, basicamente dois grupos de substâncias, né, ou de compostos, enfim. Primeiro grupo, né, é constituído pelos objetos que se comportam como uma barra de vidro atritada com seda. Verifica-se que todos os objetos eletrizados desse grupo repelem-se uns aos outros. Dizemos que esses objetos estão eletrizados positivamente e que, ao serem atritados, adquirem uma carga elétrica positiva. Já o segundo grupo, né, é constituído por objetos que se comportam como uma barra de borracha atritada com um pedaço de lã. Verifica-se também que os objetos desse grupo repelem-se uns aos outros, mas atraem os objetos do grupo anterior. Bom, li aqui um pouquinho para situar, né? Você pode ler depois aí com calma o texto. Mas enfim, sim, esse grande parte das figuras, né, que estamos utilizando aqui do texto são fragmentos aí do volume 3, né, do livro de Física, né, dos autores Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo, tá certo? Mas enfim, é um livro do ensino médio, né? Mas essa parte introdutória nós conseguimos obter lá, né? Digamos, de forma tal que é possível uma apresentação ao nível do ensino fundamental, conforme já disse, né? Mas o ponto-chave é o seguinte, né? Quando nós atritamos um objeto com outro, né? Um corpo com outro, pode ser como na ilustração aqui, né? Vidro atritado com seda, um pedaço de borracha atritada com lã, né? Nesse atrito, né, alguém irá perder elétrons, né? O objeto que perder elétrons
vai ficar com um excesso aí de cargas positivas. O que ganhar elétrons vai ficar com um excesso de cargas negativas, né? No caso aqui da lã com borracha, né, é a borracha que fica com um excesso aí de cargas negativas, né? Então, dizemos que a borracha fica eletrizada negativamente, né? E no caso aqui, enfim, do vidro, ele ficou eletrizado positivamente, né? Então, se eu eletrizar dois bastões de vidro com seda e tentar aproximá-los, eles vão se repelir. Porém, se eu atritar um bastão de vidro com seda e depois atritar um bastão de borracha com lã, como o bastão de vidro ficou carregado positivamente e a borracha ficou carregada negativamente, esses dois bastões iriam se atrair, né? Conforme nós sabemos, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, né? Duas cargas negativas se repelem, duas cargas positivas se repelem também, porém, uma carga positiva e uma negativa se atraem, né? Basicamente é isso que o texto está dizendo aqui, mas enfim, o que nós temos aqui é a chamada eletrização por atrito. Prossigamos, tem mais algumas ilustrações adiante e poderemos esclarecer algumas coisas mais, né? Bom, aqui alguns exemplos, né? Alguém pegou uma régua e eletrizou por atrito, né? Depois aproximou ali de uma bolinha de isopor, por exemplo, a bolinha foi atraída, né? Você pode, por exemplo, friccionando o pente contra o seu cabelo, né? O nosso cabelo é basicamente queratina, né? Um polímero natural. Atritando, né? Penteando rapidamente o cabelo, atritando o pente contra o cabelo, você vai conseguir eletrizá-lo. E se você aproximar esse pente de pedacinhos de papel, você vai verificar que o pente vai atrair, né, os pedacinhos de papel, tá certo? Você pode também eletrizar um pente da mesma forma, e se você conseguir ter um filete bastante fininho, né, de água, né, um filete realmente, enfim, né, um fio bastante fino de água escorrendo, e aproximar, né, o pente da água, você vai verificar que o filete de água vai defletir, né, vai, uma linguagem simples, entortar, né, em direção ao pente. Isso é pelo fato de que a água é uma espécie polar, uma substância polar, né, possui um momento de polo elétrico permanente. Mas, enfim, fato é que nós podemos, no nosso dia a dia, constatar, né, que é possível eletrizar, né, compostos aí, enfim, corpos, né, seria melhor dizer, por atrito, né? Tales de Mileto, né, que nasceu em aproximadamente 624, faleceu em aproximadamente 546 a.C., né, ele já houvera observado que o âmbar, né, que nada mais é do que uma resina fossilizada, né, ao ser atritado com, né, enfim, tecidos e tal, adquiria a propriedade de atrair objetos leves, né, tais como penas, plumas, etc. Enfim, esse fenômeno, né, da eletrização por atrito é conhecido desde a antiguidade e, ao menos, né, de um ponto de vista daquilo que a história chegou a registrar, né, desde os tempos aí de Tales de Mileto, tá certo? Bom, um objeto em seu estado normal, não eletrizado, possui um número de prótons igual ao número de elétrons, né? Seria interessante, se você não se recorda, enfim, reestudar, né, relembrar alguns conteúdos referentes aí à teoria atômica, né? Mas, enfim, dentro do que nos interessa, o núcleo do átomo contém prótons, que são partículas carregadas positivamente, e também contém nêutrons, que são partículas sem carga elétrica. E em torno do núcleo, nós temos a chamada eletrosfera, né, onde estão os elétrons, que são partículas, né, de carga negativa. Num átomo eletricamente neutro, né, o número de elétrons é igual ao número de prótons, né, o somatório de cargas é igual a zero. O texto aqui está fazendo referência a isso, né? Em um objeto em seu estado normal, ou seja, não eletrizado, né, um objeto em seu estado normal, não estando eletrizado, né, possui um número de prótons igual ao número de elétrons, né? Enfim, o plástico, por exemplo, do qual é feito aí o pente, né, ou a régua aqui, né? Enfim, o número de prótons e elétrons, né, nos compostos que, a partir dos quais esses objetos foram produzidos, o número de prótons e elétrons lá é igual, né? São iguais em todos os átomos que lá estão, né? Porém, né, se esse objeto perder elétrons, ficará com excesso de prótons, isso é, se apresentará eletrizado positivamente. Se elétrons forem removidos, né, o corpo vai ficar eletrizado positivamente. Se ele receber elétrons, continuando aqui o texto, né,
possuirá um excesso dessas partículas, ou seja, de elétrons, né? E se apresentará eletrizado negativamente. Voltando aqui no nosso slide, é o caso aqui do bastão de vidro, né? Vai perder elétrons, ficar com excesso de prótons, ficar com excesso de cargas positivas, e no caso aqui da borracha, né? Que vai receber elétrons e ficar aí com um excesso de cargas negativas, ficar eletrizada negativamente, tá certo? Bom, e aqui então, né, nós temos aquilo que já mencionamos, né? Existem dois tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. Duas cargas positivas irão se repelir, duas cargas negativas irão se repelir também, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, porém, uma carga positiva e uma carga negativa irão se atrair. Cargas de sinais contrários, enfim, se atraem, né? E aqui nós temos uma ilustração que, enfim, apresenta o seguinte, né? Esses dois balões, após serem atritados com nylon, são aproximados um do outro, né? Ao serem abandonados, eles se repelem, né? Porque, independentemente de se os balões, né, ficaram positivamente ou negativamente carregados, mas o fato é que ambos foram atritados com nylon, né? Com o mesmo, enfim, do mesmo tecido. Então, ou ambos ficaram positivamente carregados, ou ambos ficaram negativamente carregados, como seja. Mas seja lá como for, fato é que ambos ficaram com cargas de mesmo sinal, e por isso que, quando você deixa de segurá-los, né, e os deixa se movimentar espontaneamente, eles se repelem, mostrando que estão eletrizados aí com cargas de mesmo sinal, né? Mais um exemplo aqui, esse experimento com os balões, você pode até tentar repetir isso em casa, né? É mais um exemplo aí da chamada eletrização por atrito, tá certo? Bom, e aqui então, né, a representação esquemática aí do átomo, né? No núcleo, prótons e nêutrons. Prótons são partículas com carga positiva, nêutrons são partículas sem carga elétrica, e em torno do núcleo nós temos os elétrons, né? Na chamada eletrosfera, né? E nós temos aqui, na figura abaixo, um pequeno circuito, né? Uma pilha tem um polo positivo, um polo negativo. O polo negativo e o polo positivo estão conectados aqui, né, aos parafusos, aos conectores aqui de um soquete. E nesse soquete há uma lâmpada. E a lâmpada acende, né? Bom, o que está acontecendo aí, né? Há um fluxo de cargas negativas, há um fluxo de elétrons, né? Uma chamada corrente elétrica, que é isso que está esquematicamente ilustrado na figura aqui na parte superior direita do slide, né? A partir do momento que existe uma diferença de potencial elétrico entre as duas extremidades, os elétrons irão se deslocar, né? Os elétrons irão se deslocar. No caso aqui, o fluxo, a corrente, né, está dando aqui do polo, está se dando no sentido, né, do polo positivo para o polo negativo, e ao passar aqui, né, pelo circuito, pela parte do circuito no qual a lâmpada está instalada, né, essa energia termina sendo repassada pelo circuito aí da lâmpada, né, enfim, incandescendo aqui uma lâmpada, né, aquelas lâmpadas antigas de bulbo, né, uma lâmpada incandescente, aquele filamento, né, de tungstênio ou qual seja o material, termina ficando aquecido, e com isso então nós temos aí luminosidade, né? Então a eletrização, né, enfim, a existência aí de cargas elétricas, no caso da eletrização por atrito, ou também no caso aqui, né, da corrente elétrica num circuito onde haja uma pilha, por exemplo, nada mais é do que né, a existência aí de um excesso. No caso lá da eletrização por atrito, aí nós podemos ter, né, um excesso de cargas negativas ou positivas no objeto, né? No caso da corrente elétrica, aqui na pilha, na corrente elétrica, aí nas nossas casas, o que nós temos é um fluxo, né, de elétrons que é promovido por uma diferença de potencial, né? Potencial elétrico nesse caso, né? De forma tal que haverá um fluxo, né, de elétrons, uma corrente elétrica que pode eventualmente acionar, né, uma lâmpada, enfim, ligar um computador, um ar-condicionado, né, um liquidificador ou qualquer corpo, né, objeto, enfim, utensílio aí que esteja conectado a esse circuito, né? Bom, em se tratando de corrente elétrica, né, colocamos aqui na parte superior direita de novo do slide, né, uma representação esquemática aí de uma corrente elétrica, enfim, de um fluxo de elétrons, né? Nós temos algumas grandezas aí que são importantes, né?
intensidade de corrente, né, que é medida como a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Né? Enfim, essa carga elétrica é medida em coulombs, que é a unidade, né, de carga elétrica no sistema internacional, e o tempo é medido por segundo. Né? Como é que nós calculamos a corrente elétrica? Né? Lembrar que a corrente elétrica é medida em ampere, né? Em homenagem, né, ao pesquisador, enfim, que dedicou-se, né? Jean-Marie, se não me engano, Ampère, né? Enfim, que se dedicou ao estudo, né, da corrente elétrica, etc. Mas, enfim, a corrente elétrica é medida, né, enfim, é o resultado, né, do quociente, né, entre a tensão elétrica medida em volts e a resistência elétrica medida em ohms. Ou também, né, o quociente aí entre a tensão elétrica, né, perdão, entre a potência, né, medida em watts e a tensão elétrica medida em volts. Lembrar que no nosso dia a dia nós podemos, por exemplo, medir a corrente elétrica, né, utilizando um aparelho chamado amperímetro, que ele mede a corrente elétrica, a unidade ampere. Né? E nós podemos também medir, né, a tensão elétrica, né, que é medida em volts, utilizando um aparelho chamado voltímetro. Né? O mais comum é você ter os dois aparelhos num só. Né? É o chamado multímetro. Né? Ele é tanto amperímetro, serve tanto para medir a corrente elétrica, quanto voltímetro, serve para medir a tensão elétrica. Tá certo? Enfim, se você quiser fazer um experimento caseiro, seguro, né, você pode simplesmente tomar aí um multímetro e, por exemplo, medir a tensão usando uma pilha. Né? Tomar uma dessas pilhas, pilha palito, aquela pilha, né, AA, né, 1,5 V a tensão, né? E se você quiser saber se a pilha está totalmente carregada ou se já está um tanto descarregada, você pode até fazer das duas formas, né? Pegar uma pilha nova e uma pilha já descarregada, que já foi descartada, e usar, por exemplo, um multímetro. Aqui no seletor você vai selecionar a voltagem, né? E pegar a faixa de voltagem compatível, né? Você deve ter ali no máximo numa pilha carregada 1,5 V, né? Então você vai no seletor aqui selecionar a voltagem e a faixa adequada e efetuar a leitura, né? E verificar aí qual é a tensão elétrica, né, medida em volts que você tem aí na sua pilha, tá certo? Mas enfim, amperímetro mede só a corrente, voltímetro mede só a tensão, mas o mais comum é nós encontrarmos um aparelho 2 em 1, né, chamado multímetro, que mede tanto a tensão quanto a corrente. Você tem alguns outros aparelhos que de repente, né, mede também algum outro parâmetro, enfim, medir a resistência elétrica, né, tá certo? É bastante comum, né? Aqui na parte superior nós temos um multímetro com um mostrador analógico, né? E mais modernamente você encontra aí bastante, né, multímetros com mostradores digitais, tá certo? Bom, entramos aqui já a falar um pouquinho aí em magnetismo, né? O que acontece? Uma receita caseira, digamos assim, um experimento de colégio, você pode fazer em casa com tranquilidade, né? É você tomar tá aqui a representação esquemática, né? Você tomar um prego feito de ferro, tomar uma pilha, prender, melhor enrolar primeiro, né? Para não ficar com duas partes, mas enfim, você enrola o fio de cobre em torno do prego, de preferência com mais voltas do que isso aqui até, né? Mas enfim, e você coloca uma extremidade do fio no polo positivo da pilha, o polo negativo na esta outra extremidade do fio, né? No polo negativo da pilha. E com isso, então, você produziu aí o chamado eletroímã, né? Você vai verificar que esse prego, que antes, né, não atuava como um ímã, não era capaz de atrair objetos de ferro e tal, ele vai atuar como um ímã, né? E é essa corrente elétrica, né, que, enfim, circula aqui por esse pequeno circuito que está tornando, né, convertendo esse prego aí num eletroímã, né? Mas lembrar que desde a antiguidade, né, que certos minerais como a magnetita, né, que é um óxido de ferro, um tetróxido de ferro, né, desde muito tempo se sabe que a magnetita, enfim, é capaz, né, de atrair objetos, né, tem propriedades magnéticas, né,
daí ser chamada modernamente de magnetita, né? Enfim, e há, né, aqui eu tenho até um pedaço, né, pode até ver na sequência aí da aula, trazer o meu pedaço de magnetita para mostrar para vocês, mas enfim, o fato é que desde a antiguidade sabe-se que determinados objetos são capazes de atrair, né, outros objetos, objetos feitos de ferro, por exemplo, e a magnetita, né, que enfim, é um mineral, né, enfim, uma rocha aí, constituída basicamente de Fe3O4, né, tetróxido de ferro, mas pode conter também outros elementos aí como vanádio, titânio, etc., né? Enfim, não vai aparecer eventualmente como apenas óxido de ferro, né? Algo que vem aí, né, das entranhas da Terra, por assim dizer. Normalmente vai apresentar também outros elementos aí na sua composição, né? Bom, mas o que nós vimos aqui, né? Ok, a pilha, eu coloquei aí um fio de cobre em torno do prego e tal, tem uma corrente elétrica, isso nós já vimos, né, naquele exemplo lá atrás, naquele pequeno circuito que era utilizado para acender uma lâmpada. Mas como é que é isso? Quando essa corrente elétrica está circulando, né, em torno desse prego, digamos assim, o prego de repente torna-se um ímã, né, e é capaz de atrair objetos de ferro, etc. Quer dizer, né? Como é que é isso? Bom, esse, né, experimento aqui que você pode fazer em casa, essa produção, confecção, né, de um pequeno eletroímã, mostra aí a estreita relação que existe entre eletricidade e magnetismo. Não por acaso é muito frequente falar-se em eletromagnetismo, né? Porque há sim uma estreita correlação entre eletricidade e magnetismo, conforme nós veremos, inclusive, na segunda parte, ou na sequência, enfim, né, dessa nossa aula aqui, tá certo? Mas fica aí a sugestão, né? É tudo muito seguro, né? Um pequeno pedaço de fio de cobre, uma pilha, né, um prego, enfim, dá para você fazer em casa com segurança, né, sem qualquer problema. Você pode produzir aí o seu pequeno eletroímã e verificar, né, se depois esse prego, né, aqui no circuito está efetivamente atuando como um ímã, né? Inclusive, se você deixar durante um bom tempo, né, várias horas, um dia, dois, enfim, vai depender aí de quanto de corrente você tem, etc. e tal, mas enfim, com o tempo, né, se esse circuito ficar montado por muito tempo, esse ímã, esse prego, perdão, inclusive vai adquirir propriedades magnéticas permanentemente. Quando você retirá-lo desse circuito, né, e aproximá-lo de objetos, né, de ferro, você vai verificar que ele está efetivamente atuando como um ímã, né? Ficou aí, por assim dizer, permanentemente magnetizado. Bom, os ímãs possuem polo positivo e polo negativo, enfim, polo norte, polo sul, né? Vamos dizer norte e sul é mais adequado, né? Mas, da mesma forma que lá atrás, quando falamos em cargas elétricas, nós vimos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinal diferente se atraem. Com relação aos ímãs, o mesmo raciocínio é válido, né? Se você tomar dois ímãs e aproximar, né, o polo norte de um do polo norte do outro, ou o polo sul de um do polo sul do outro, você vai verificar que eles se repelem. Porém, se você aproximar o polo norte de um do polo sul do outro, você vai verificar que eles se atraem, né? Então, polos magnéticos iguais se repelem e polos magnéticos diferentes, né, se atraem, né? Bom, já aí, né, no começo do século XVII, né, perdão, seria o último ano do século XVI, mas enfim, né, finalzinho do século XVI, comecinho do XVII, em 1600, William Gilbert, né, ano de nascimento e morte aqui colocado, né, William Gilbert, numa obra denominada, bom, como era comum na época, né, as obras importantes de relevo eram publicadas em latim, né, que era a língua culta, né, enfim, daquele período, né, então de forma tal que o título original também é em latim, tá certo? Mas traduzindo, o título da obra seria Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, né? Essa obra foi publicada em 1600, né? E nessa obra o Gilbert descreve um grande número de propriedades dos ímãs, etc. Mas atentemos aqui, né? Você pode parar e ler o texto, claro, né? Mas atentemos aqui para o título da obra, né? Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre. Grande ímã terrestre? Como assim? A Terra é um grande ímã? Sim,
veremos na sequência aqui da nossa pequena aula. E é isso que inclusive explica, né, o funcionamento das bússolas, é isso que explica como as bússolas podem ser utilizadas para nos orientar, né, visto que a bússola nos permite aí, enfim, conhecemos a direção aí dos chamados pontos cardeais, tá certo? Mas enfim, vamos aí dar sequência à nossa aula, então prossigamos, né?